Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre fração de fração. Nós vamos falar sobre a multiplicação de frações. Então, peguem o livro de vocês na página 178 para acompanhar a explicação. Até aqui, efetuamos adição e subtração com denominadores iguais ou com denominadores diferentes. Observe que, ao adicionarmos frações iguais, podemos utilizar a multiplicação de um número natural por uma fração. Para exemplificar, vamos adicionar as duas frações representadas nessa figura. Nós temos na primeira 1/8 e temos na segunda 1/8 também. Então, 1/8 mais 1/8 é igual a 2/8. Se fizermos a multiplicação, 1/8 vezes 2, também acharemos 2/8 como resposta. Assim, ao multiplicarmos um número natural por uma fração, multiplicamos o numerador por um número natural ou, de forma equivalente, adicionamos a fração com a própria fração quantas vezes for necessário. Mas como podemos multiplicar uma fração por outra fração? Vamos ver esse exemplo. Uma grande área de plantio será dividida em 4 partes. Em uma delas, o fazendeiro plantará feijão. Entretanto, ele decidiu que deixará 2/3 livres nessa parte. Qual é a fração da área total de plantio que ficará livre? Então, nessa situação, nós temos duas frações. A primeira é 1/4 da área de plantio que será de feijão. E a segunda delas é 2/3 da área destinada do feijão que ficará livre. Para responder à pergunta, precisamos obter uma nova fração que represente 2/3 de 1/4 da área do plantio. Vamos ver nessas figuras a situação apresentada. Na primeira delas, a figura está dividida em 4 partes e uma delas foi pintada, 1/4 que está representando a área do plantio. Na segunda figura, utilizando linhas verticais, obtemos 2/3 da área destacada na primeira figura, dividindo a figura em 3 partes. Então, se observarmos do que estava pintado na figura acima, nós temos duas partezinhas mais claras, então 2/3 de 1/4. Com esta nova divisão, a figura ficou dividida em 12 partes. E a figura foi pintada duas dessas 12 partes, a corzinha mais clara. Então, 2/3 de 1/4 corresponde a 2/12. Portanto, podemos dizer que a fração da área total de plantio que ficará livre é 2/12. Esse procedimento do cálculo para chegar a esse resultado é definido como multiplicação de frações. E a multiplicação de frações acontece da seguinte forma. Para multiplicar frações, efetua-se a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores. Dizemos que a fração resultante tem no numerador o produto dos numeradores e no denominador o produto dos denominadores. Então, neste exemplo, temos 1/3 que multiplica 4/5. Para efetuar a multiplicação dessas frações, nós vamos fazer numerador multiplica numerador e o denominador multiplica o denominador. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos fazer 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Então, essa multiplicação vai ser igual a 4/15. Neste outro exemplo, nós temos o número inteiro 2, que vai multiplicar a fração 3/8. Nessa multiplicação, nós temos que pensar que o número 2, embaixo dele, no denominador, é o número 1. Toda vez que nós temos um número inteiro, o denominador dele é o número 1. Então, nós vamos ter 2 sobre 1, que multiplica 3/8. E aí, fazemos a multiplicação normalmente. Numerador multiplica o numerador, denominador multiplica o denominador. Então, vai ser 2 vezes 3, 6. 1 vezes 8, 8. O resultado vai ser igual a 6/8. 6/8 nós podemos simplificar, dividindo essa fração por 2. Então, fazendo a simplificação, o resultado vai ser 3/4. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 180 e 181. Beijos, tchau!